queria, assim, nesse momento de reflexão da palavra, dia que celebramos a segunda noite do Tríduo de São Frei Galvão, assim, 2 pontos. Um da primeira leitura da carta de Paulo aos Efésios e um segundo ponto do Evangelho de Lucas. Eu falava aqui na igreja na quarta-feira que o grande convite que é feito para nós na carta aos Efésios, o Paulo que escreve essa comunidade, é exatamente pedir para essa comunidade que eles possam tomar essa consciência do sentido de ser discípulo, do sentido de ser um missionário. Nessa perspectiva de que cada pessoa, e para nós não é diferente, pelo nosso batismo, a gente anunciar, assim, a insondável riqueza de Cristo. Apresentar Deus ao mundo. Essa é a grande preocupação de Paulo. E que isso não pode ser restrito. Na época existia essa tendência que o Evangelho, ao apresentar Deus, tinha que ser restrito a um clubinho, um pequeno grupo. Que os pagãos não eram, assim, não poderiam receber a mensagem. E Paulo diz, não é assim. A mensagem de Cristo é uma mensagem universal, é para todos. Não pode haver exclusão de pessoas, daqueles que buscam, assim, conhecer a mensagem. Hoje, nessa continuidade dessa leitura, assim, da carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele faz vamos dizer assim, um apelo, ou se quisermos dizer assim, um convite, então. Mas um convite, assim, nessa perspectiva de a gente dar uma resposta total, uma resposta coerente a essa nossa vocação, que eu acabei de falar. Assim, de a gente anunciar essa insondável riqueza de Cristo, de a gente apresentar e tornar conhecido Deus. E para isso, então, o Paulo ele vai apresentar algumas, vamos dizer assim, algumas credenciais para isso. Algumas qualidades que a gente precisa cultivar em nós para apresentarmos essa riqueza de Cristo, apresentarmos a riqueza do Evangelho. E ele vai, assim, enumerando vários elementos aqui na sua rápida leitura. Ele vai falar exatamente da importância de a gente cultivar a humildade, de a gente cultivar a mansidão, de a gente cultivar a paciência. E, acima de tudo, ele diz a gente aceitar, cultivar em nós a aceitação do outro. Eu diria que esses elementos que Paulo apresenta lá naquele período, na comunidade do primeiro século, ela não muda absolutamente nada para hoje. Também diríamos assim que esses são elementos necessários em nossa caminhada. E a preocupação de Paulo é exatamente o quê? Que apresentar Cristo, apresentar Deus, não pode nos dividir. Uma comunidade que é dividida é uma comunidade inimiga um do outro. Então, o que nós precisamos sempre, assim, ao apresentar, ao anunciar Cristo, ao anunciar o Evangelho, esse Evangelho, ele tem que ser fator de unidade e não de divisão. Por isso, a importância desses elementos. Eu tenho que aceitar o outro, mesmo que o outro pense diferente. Eu tenho que falar de uma maneira, vamos dizer assim, mansa, no sentido de não ferir o outro, da forma de falar. Eu tenho que falar com humildade de Cristo, do Evangelho, não me sentindo superior ao outro, mas me colocar nesse pé de igualdade com a outra pessoa. Então e a paciência, porque cada pessoa tem o seu ritmo.
Uns vão aceitar, uns vão entender logo, outros vão entender lá aos 45 do segundo tempo, como é numa partida de futebol, que pode ocorrer o gol. Quer dizer, cada pessoa tem o seu tempo também de fazer a experiência de Deus, de fazer o encontro com o Evangelho. Então a gente precisa também ter, assim, esse elemento da paciência com cada pessoa. Mas eu diria assim que o fundamental que Paulo quer nos mostrar, e por isso que no final da leitura ele vai falar assim, de sermos um só corpo, um só espírito, é esse desejo de a gente não se dividir, de a gente se unir, a unidade entre nós. Por quê? Porque a unidade é que vai assim, permitir que a gente supere as dificuldades, que a gente supere, por exemplo, aquilo que a gente presencia em nossa sociedade hoje, os preconceitos, as intolerâncias, as polarizações. É a unidade. A unidade não significa que todo mundo tem que pensar da mesma forma, mas é o respeito àquilo que o outro pensa. Isso é a unidade. Em vista de um objetivo comum mais amplo. Então, esse é o grande desafio, a grande preocupação de Paulo, assim, na sua carta, nesse trecho de hoje que ele escreve à comunidade de Éfeso. O Evangelho ele não é muito diferente do que o Evangelho nos propõe como mensagem. O grande desafio, assim, que Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala, é como que a gente compreende o tempo que nós vivemos. Porque, qual é a dinâmica disso? Porque se nós compreendemos o tempo que nós vivemos hoje, nós vamos compreender qual é a intenção de Deus. Qual é a intenção de Deus? Esse é o desafio. O que Deus quer desse momento? Então a gente precisa compreender o tempo que a gente vive. E veja que isso é importante, aqui me faz relembrar o Papa João XXIII, quando ele chamou o Concílio Vaticano II, ele falava assim, quem sabe já não está na hora, não está no momento de abrir as janelas, de abrir as portas para que possa entrar um novo ar dentro da igreja. Qual é que era a ideia quando ele falava isso? A preocupação é o quê? Assim, que a igreja ela precisa entender o que se passa em cada momento, para poder dialogar com esse momento. Não significa que a igreja ela vai abrir mão da sua doutrina, mas como que a igreja atualiza a sua doutrina para este tempo. Esse é o desafio. E é o que Jesus provoca aqui. Como que a gente, então, compreende o tempo que nós vivemos hoje para que a mensagem do Evangelho permaneça atual. Para que, assim, a presença da igreja, ela faça diferença nos seus valores, na sua moral, na sua ética, enfim. Então, quer dizer, compreender o momento. Né? Por que isso? Porque assim, é na história que nós podemos entender quais são as intenções de Deus. E não é fora da história. Nós já presenciamos na caminhada da história da igreja, muitas vezes a igreja tentando se enclausurar, se fechar como numa bolha. É a pior coisa. Como que se a igreja ela tivesse toda a verdade e não escutasse a sociedade, não escutasse o mundo, não escutasse as pessoas. E não é bem assim. A igreja ela precisa, com os seus valores, à luz do Evangelho, dialogar com a sociedade. Da mesma forma, a sociedade dialogar com a igreja, à luz dos valores. Então, para a gente perceber exatamente o quê? Qual é a intenção de Deus, a forma de Deus agir na sociedade. Isso me fez lembrar uma outra questão. E eu acredito que todos nós já fizemos essa experiência, né, de buscar respostas para o tempo presente, para as nossas questões pessoais.
Por que eu digo isso? É importante a gente se dar conta disso, porque também é nesse tempo que a gente vive que nós vamos encontrar todas as respostas às nossas interrogações. Veja que quantas vezes nós, se não é diariamente, se não é semanalmente, mas certamente todos nós fizemos essa experiência, diz assim, de nas nossas orações pessoais, a gente fazer perguntas a Deus. Não é verdade? De fazer perguntas a Deus, questionar Deus nas nossas orações. Mas aonde é que a gente acaba encontrando a resposta a essas indagações que a gente faz para Deus? A gente encontra na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é muito importante assim, a gente estar antenado, assim, de a gente sempre ter essa leitura, essa compreensão do momento, do tempo que nós vivemos. Porque é aqui que Deus se manifesta. É aqui que nós vamos entender, assim, qual de fato é a intenção de Deus para com o ser humano, para com toda a criação. E eu acho que nós poderíamos ligar aqui, que eu diria assim, que um dos grandes sinais dos tempos hoje é exatamente isso que eu acabei de falar assim, no início. É esse fenômeno que a gente vive hoje, aquilo que a gente chama assim da globalização. Onde que nós passamos de eu diria assim, de um mundo um tanto quanto fragmentado para aquilo que o Papa Francisco chama assim, aldeia global. A gente sabe instantaneamente o que acontece em todos os cantos do mundo. Então é uma aldeia global. Tudo está próximo da gente. Qual é o desafio para isso? Nesse contexto de a gente compreender o tempo que a gente vive. Eu diria assim, o desafio é posto para nós, é a gente buscar, assim, a unidade entre nós, voltando a esse tema, de a gente preservar o que nos une, isso é importante no diálogo, e a gente deixar de lado o que nos desune. O Papa Francisco está fazendo esse grande movimento. Eu tenho que saber que eu tenho que respeitar a diferença do Alexandre, eu tenho que respeitar a diferença de cada um de vocês, porque é uma forma de pensar. Mas eu tenho que pensar assim, o que me une com o Alexandre? O que me une com cada um de vocês? Ou o que cada um de vocês tem de unidade comigo? É isso que a gente tem que procurar enfatizar, procurar solidificar. É a nossa fé? É o Evangelho? É a defesa das pessoas? Quer dizer, a gente tem que procurar buscar o que nos une. E deixar de lado. Eu posso não concordar com tudo o que Alexandre pensa. Mas isso eu posso deixar de lado, eu posso discutir pessoalmente com ele. Mas eu tenho que buscar o que me une, pensando exatamente de concretizarmos no mundo aquilo que a gente chama, às vezes, o que vem a ser isso? O reino de Deus. O reino de Deus não é nada mais, nada menos do que, de fato, de a gente construir um mundo de relações fraternas, solidárias entre nós. É isso. Para isso a gente tem que abrir mão, quem sabe, de muita coisa, para buscar juntos construir. É o desafio, é o diálogo, é a compreensão do outro, a aceitação do outro, na sua diferença. Que Deus nos ajude, que o São Frei Galvão também, nos ajude. Eu acho que não é à toa que ele é o chamado santo brasileiro, popular brasileiro. Por quê? Porque ele exatamente era capaz de entender a vida das pessoas, mas, acima de tudo, compreender o tempo do mundo, o tempo das pessoas e o tempo de Deus. Que Deus nos ajude, que Ele nos inspire. Assim seja.